Aleluia. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos por essa igreja, Pai. Nós chamamos por este lugar que o Senhor preparou para nós, Pai, para o nosso crescimento, Pai, para o nosso desenvolvimento. Nós agradecemos, Pai, porque o teu amor tem se manifestado de múltiplas formas em nossas vidas, Pai. Através de cura, através de saúde, através da paz, através de prosperidade, Pai. Nós sabemos, Pai, que temos um Deus bom que olha por nós. E nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui nessa noite para aprender mais o Senhor, para crescer mais o Senhor. Peço, Pai, que o Senhor venha me usar nessa noite, Deus, da maneira que o Senhor deseja, Pai, para trazer aos nossos corações, Deus, uma palavra, Deus, que vai nos trazer crescimento, que vai nos trazer amadurecimento, Pai. Te agradeço, Pai, já me entrego ao Senhor, Pai, entrego a minha vida ao Senhor, tudo que eu tenho, Pai, para que possa verdadeiramente ser uma bênção para os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, boa noite, você pode se sentar. Boa noite, gente, muito obrigado, Deus é bom, amém. Aleluia, Deus é bom. Então, gente, nós estamos num momento maravilhoso da nossa igreja. A gente vai fazer aniversário daqui a alguns dias, amém? Estamos preparando uma grande festa. Hoje vai ter Estoura Balão. Se você ainda não fez o seu, estoure seu balão, ganhe um brinde. Por que a gente faz o aniversário da igreja? Entre outras coisas, né? Porque a gente precisa estar junto. E porque a gente precisa estar recebendo orientações para o nosso ano, né? Nosso ano de 2025. Nós já recebemos uma palavra mais de uma vez que esse é o ano da colheita em nossas vidas. Amém? É obrigatório, pastor, que esse seja o ano da colheita na minha vida? Não. Só se você quiser. Se você quiser que seja ano que vem, a gente pode esperar também. Deus vai esperar para você. Agora, se você quiser que seja esse ano, irmãos, creia nessa palavra. Amém? Eu já vi isso acontecer tantas vezes aqui. Palavras que foram liberadas nesse púlpito. Algumas pessoas pegaram e voaram nessa palavra. E outras pessoas pensaram assim, mas será? E não voaram. Porque tudo na nossa vida acontece pela fé. Amém? Pela fé. Aleluia. Valeu. Nosso pastor presidente, Paulo, viajou hoje, né? Está indo lá para Campina Grande, onde vai ter uma reunião de pastores, e uma grande parte da nossa liderança está lá também. E o objetivo qual que é? Também receber direções para esse ano. Então a gente preza muito por isso aqui, falar as mesmas coisas. Porque a gente sabe, irmãos, que se a gente falar as mesmas coisas, nada pode nos parar, amém? Quando eu digo nada, é nada mesmo. O diabo não tem como parar a igreja que fala as mesmas coisas. O mundo não tem como parar uma igreja que fala as mesmas coisas. Na Bíblia, na história da Torre de Babel, a gente vê que aquele povo se reuniu com um propósito, falando as mesmas coisas, e o próprio Deus falou assim, não há nada que possa impedi-los de realizar o que querem, porque eles estão decididos e estão unidos. Imagina isso, irmãos. Deus, quando ele quis interromper a construção da Torre de Babel, ele podia ter mandado um terremoto, não podia? Podia ter mandado um raio, podia ter mandado uma peste de gafanhotos, mas ele não fez nada disso. Ele apenas confundiu a língua das pessoas, para que elas falassem coisas diferentes. E aí a Torre de Babel parou de ser construída. Você entende que, quando as pessoas estão unidas, nem mesmo um terremoto pode parar as pessoas? Nem mesmo um raio, nem mesmo uma catástrofe pode parar, porque essas pessoas estão unidas falando as mesmas coisas, nada pode parar. Então, o que eu queria falar para a gente nessa noite é isso, a importância da gente falar as mesmas coisas. E a importância da gente falar as mesmas coisas quando? O tempo todo. Porque quando a gente fala uma coisa aqui, depois fala outra coisa, a gente não recebe aquilo que a gente precisa. Na verdade, a grande característica de uma pessoa de fé, existem algumas características de uma pessoa de fé. A grande característica de uma pessoa de fé, ela falar constantemente as mesmas coisas e não mudar a sua confissão.
Amém? Isso é muito importante, porque a nossa tendência é mudar a nossa confissão de acordo com as circunstâncias. Domingo é um dia maravilhoso, não é? Domingo a gente canta aqui, a gente dança, e a gente fala que já chegou e já chegou. Mas segunda-feira, às vezes parece que não chegou, né? Fala a verdade, ou é só comigo que acontece isso? Domingo já chegou, Agora segunda-feira a gente fica assim, mas será que chegou mesmo? Porque tá tudo igual, né? Tá tudo muito parecido. A confissão, ela só funciona na sua vida se você, como a Bíblia diz, mantiver firme. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, você continuar falando as mesmas coisas. Amém? Quero que você abra lá em Tiago. Vamos para Tiago 1. Vamos lá. Essa é uma palavra que a gente escuta muito aqui, por um motivo, amém? Que ela é importante. Tiago 1, versículo 2, assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Amém? Você considera motivo de grande alegria passar por várias? Quando aparece um problema na sua frente, você dá um pulo de alegria e fala assim, glória a Deus, mais um problema. É assim que a gente age? Fala assim, meu Deus, é isso. Era isso que eu precisava hoje. Esse ano eu não tive um grande problema ainda. Agora eu estou com essa esperança, está chegando um grande problema. Vocês fazem assim? Vocês ficam animados com isso? Falam assim, nossa, olha isso. Porque às vezes, cada pessoa tem um problema, né? Às vezes o problema seu é quando você liga o carro e o carro não liga, né? Já aconteceu isso com você? Às vezes está tudo certo, né? Você está lá, a conta está toda certinha, ó. Tem dinheiro para isso, para isso, para isso. Esse mês vai sobrar. Esse mês, no final do mês, vai sobrar dinheiro. Aí de manhã você vai ligar o carro fala assim. Aí você fala assim, puxa vida. Né? E passa tanta coisa na mente, pode ser tanta coisa, pode ser bateria, pode ser não sei o quê. E agora o meu plano? Irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Não está falando considerem motivo de alguma alegria, está falando considerem motivo de grande alegria. Por que é motivo de alegria, irmãos? Porque assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Qual o motivo da alegria? Nós somos pessoas de fé. Amém? Essa é uma igreja da fé. Essa é uma igreja da palavra da fé. O que isso quer dizer? Nós cremos que as nossas palavras, em fé, baseado na palavra de Deus, declaradas com a nossa boca, transformam circunstâncias. Amém? Por que a aprovação deve ser um motivo de grande alegria? Porque se a nossa fé funciona, a gente sabe que vai funcionar mais uma vez. Então a aprovação, a dificuldade, ela não é assim, será que vai dar certo? A ideia é, mais uma vez vai dar certo. Mais uma chance de ver funcionar, amém? Mais uma oportunidade para ver acontecer, mais uma oportunidade para ver funcionar. Se você tem certeza que funciona, irmãos, você fica alegre. Olha, eu sei que tem muita gente que quer nova, muito nova mesmo, né? Então eu vou falar de uma coisa aqui que talvez você nunca não saiba ainda. Vai ser uma revelação para alguns de vocês. Mas teve uma época, irmãos, que a seleção brasileira ganhava os jogos. Aí, ó, tem muita gente que nunca viu isso. Tinha uma época, irmãos, que a seleção brasileira, a gente parava para assistir, mas não era para sofrer, era para ver o nosso time ganhar. E quando por exemplo, um motivo de grande alegria para a gente era tipo Copa América, porque pegavam muito time ruim. Tipo Venezuela era muito ruim, era horrível mesmo.
Venezuela, Chile. Então, quando começava o jogo, e a gente tinha do nosso time, olha só, vou falar uns nomes que vocês nem saibam, talvez, nem conheçam. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Jogava no Brasil, você sabia? Jogava no Brasil. Hoje talvez você ache que ele só faz propaganda, mas ele jogava no Brasil. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno. Você falava assim, meu Deus, era muito talento no lugar só. Aí quando você pegava um time desse, a gente ficava alegre, que a gente sabia. Isso aí vai ser no mínimo uns 3-0. E eu vou te falar, quando o Brasil ganhava de 2-0, era uma tragédia. Todo mundo xingava, falava assim, esse time acabou, o Brasil não é mais o mesmo, porque ganhou só de 2-0, você esperava 5-0, 6-0. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Assistir o jogo era bom. Antes de começar o jogo, você já ficava alegre. Você falava assim, vai dar certo. Uma vida de fé é mais ou menos isso, amém? Você está torcendo por uma grande seleção, que ela é melhor que todos os outros times. E aí você vai lá assistir o jogo só para ver de quanto vai ser, porque você sabe que você vai ganhar. Amém? Não existe aquela tensão, aquele medo, falando assim, será que hoje não vai dar? Será que a Venezuela vai surpreender hoje? No mundo da fé, não existe esse negócio de Venezuela surpreender, irmãos. Não existe esse negócio do diabo enganar a gente e dar aquele golpe e você não viu e você perdeu. Você vai ganhar. Amém? Você vai ganhar. Como que você vai ganhar? Quando você estiver de fato vivendo em fé. Como que você vive em fé? Falando as mesmas coisas. Então, o que a gente leu? A gente tem que ficar alegre com as provações. Por quê? A gente vai saber que a prova da nossa fé produz perseverança. Ou seja, a gente sabe que quando a prova vier e a gente ficar em fé, a gente vai perseverar em meio às provações. A gente não vai sucumbir pela provação, a gente não vai ser derrotado pela provação. Porque a grande diferença é essa, né? A gente não vive em luta, a gente não vive em guerra. Eu sei que às vezes a gente conversa com pessoas que estão na igreja há muito tempo, né, que estão buscando a Deus há muito tempo. Eu estava conversando isso até com Danilo essa semana, né? Pessoas que você fala com ela um ano e ela, como é que está a coisa? Está na luta, está difícil. O diabo está fazendo a festa na minha vida. Eu falo assim, oh meu Deus, Deus abençoa. Aí no outro ano você pergunta para a pessoa, como é que você está? Parecia que estava ruim, mas agora parece que piorou. Fala assim, meu Deus, Aí você conversa com a pessoa daqui a 3 anos, onde que ela está? Na luta. Aí você fala assim, gente, isso é normal? Não. Uma vida cristã normal não é assim. Uma vida cristã, de acordo com a Bíblia, é uma vida em que a gente vai ter tribulações, mas a gente vai passar por elas com alegria, porque a gente sabe que o nosso time vai ganhar. E quando a gente sabe que o nosso time vai ganhar, a gente sabe que não importa o que esteja acontecendo, vai acontecer alguma coisa que vai mudar o jogo, amém? Essa é a nossa fé. Então a gente fica alegre por quê? Porque quando a gente tem fé, a gente tem perseverança. Amém? O pastor Paulo já nos ensinou isso, que fé e fidelidade no grego é a mesma palavra. Ou seja, a fé, ela se mantém, não importa o que aconteça. Se a sua fé é uma fé que ela varia, tem uma notícia para você, não é fé. Amém? Se a sua fé está forte, depois ela está fraca, não é fé. A sua fé se mantém constante, porque fé é fidelidade. É você continuar no mesmo nível, na mesma situação, não importa o que aconteça. Uma fé que você crê hoje, descrê amanhã, não é fé. Vou te provar aqui, versículo 4. No entanto, a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e ela será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense
tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Estamos falando de fé aqui, amém? O que a Bíblia fala? O que você vai receber se você for instável? O que está falando? Vai receber coisa alguma, que no grego significa nada. Amém? O que você vai receber de Deus? Se você estiver bem um dia, no outro estiver mal. Se você estiver animado no dia, no outro estiver desanimado. Nada. É uma promessa? É uma promessa. Está na Bíblia. É exatamente o que está falando. Então, entenda uma coisa. A sua fé, ela não pode ser uma fé instável. Você não pode ser como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. E esse exemplo da onda do mar, levada e agitada pelo vento, é maravilhoso. Porque o vento é exatamente isso, né? Uma hora ele sopra para um lado, outra hora ele sopra para o outro. E tem pessoas que vivem assim. Elas falam que têm fé, mas na verdade a fé delas, ela muda conforme a circunstância, conforme ela vê as coisas. Então, quando ela está empregada, ela está com muita fé. Fala assim, glória a Deus, meu olerite, meu contra-cheque está garantido, estou bem, estou feliz. Aí, quando acontece alguma coisa que ela perde o emprego, ela fala assim, estou mal. Não acontece, as coisas não funcionam, a fé não funciona. Entende que essa pessoa, a Bíblia diz que ela não vai receber nada do Senhor? Por quê? Porque o vento fez ela mudar a opinião dela. Ela é como se fosse aquela biruta de aeroporto. Já viram? Biruta de aeroporto? Já viram? Nunca? Não, gente, biruta é tipo um coador de café que tem no aeroporto, grandão, que fica assim. Aí tá. Vocês viram, né, gente? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Oh, meu Deus. Mas é isso, é isso. É o vento. O vento soprou de um lado, você vai para um lado. O vento soprou do outro, você vai para o outro. Essa é uma vida de qualquer coisa, menos de fé. Uma vida de fé é assim, eu creio, vai acontecer. Não importa o que aconteça. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja aparecendo. E a Bíblia fala, essa pessoa que é assim, levada e agitada pelo vento, ela não vai receber nada do Senhor. Ela tem a mente dividida. Nós não podemos ter a mente dividida. Por que a gente tem aniversário aqui na igreja, tem reunião de alinhamento, tem reuniões de liderança, para que todo mundo que suba aqui fale a mesma coisa. Para quê? Para que você tenha certeza do que você está ouvindo. Isso é tão importante, irmãos. Imagina se alguém sobe aqui e fala assim, porque Deus cura mesmo. E Ele quer o seu bem, o centro de cura está vindo aí. E você vai ver muita gente ser curada aqui, viu, irmão? Você vai ver gente levantando de cadeira de roda. Você vai ver gente sendo curada de câncer. Você vai ver gente que estava desenganada, recebendo a cura. Vai acontecer, vai acontecer. E aí depois chega alguém aqui e sobe aqui e fala assim, você sabe, né, irmãos, que às vezes Deus coloca uma doença na gente para a gente ficar mais humilde. Entende? Como que vai funcionar isso na sua mente? Você acreditar nessas duas coisas ao mesmo tempo. É possível acreditar nessas duas coisas ao mesmo tempo? Não é? Tem gente que acha que parece que sim, né? Fala uma coisa uma hora outra. Deus é bom, mas Deus é justiça. Deus, ele perdoa, ele perdoa, mas tem hora que eu não sei. Tem hora que ele pesa a mão mesmo. Sabe, irmãos? A gente precisa ter uma visão unificada das coisas, para que a nossa fé funcione. Sem isso, a sua fé vai ser uma fé inconstante, e uma fé que não vai receber as coisas do Senhor. Então, quero que você vá lá em Tiago 2, tá? Tiago 2, 17. Está escrito assim, assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Olha só, a Bíblia fala que existe uma fé que ela é morta. Qual a fé que é morta? É uma fé que não tem obras. Aí você pode dizer assim, ah não, mas aí você entrou em contradição. Por quê? Eu já ouvi nessa igreja
nesse púlpito que o que me salva não são as boas obras. Quem aqui já ouviu isso? Que você não é salvo pelas suas boas obras. Amém? E como é que você fala que a fé sem obras é morta? Então quer dizer que eu preciso das boas obras para ser salvo? Não. Por que não? Porque aqui não está falando de boas obras. Você percebeu que não está escrito boas obras aqui? Tem alguma versão que está escrito boas obras? Ótimo, amém? Isso, irmãos, é tão bom para a gente se proteger. Aí, quando a gente lê alguma coisa, sempre a gente tem que ler o contexto. Você nunca pode fazer uma doutrina com versículo isolado, porque se você fizer, você vai entrar em confusão. E muita gente faz isso. Muita gente saca essa carta aqui ó, na hora da discussão. Não, porque a fé sem obras é morta. Como é que você fala que você é salvo só pela graça? Não, porque não está falando de boas obras aqui. Olha o que fala na continuação do versículo. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Mais uma vez, parece que está falando de boas obras, não parece? Parece que está falando. E aí no 19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Quem aqui crê que existe um só Deus? Amém? O que Tiago fala com você? Muito bem, até os demônios creem. Tiago está te elogiando aqui? Não, ele está sendo irônico, porque na Bíblia existiam pessoas irônicas também. Então ele está falando assim, muito bem, parabéns, até os demônios creem. O que os demônios creem? Que existe um Deus. Sabia que o fato de você crer que existe um Deus não faz diferença na sua vida? Quantas pessoas você conhece que falam que crê em Deus e isso não muda nada na vida das pessoas? Crer em Deus, irmãos, não quer dizer nada. Sabe por quê? O que adianta você crer em Deus, crer que existe um Deus, mas você não sabe como Ele é? Você não sabe se Ele é bom, se Ele é ruim, você não sabe como acessar, você não sabe se Ele gosta de você ou não. Crer que existe um Deus não é nada. Como o Tiago disse aqui, até os demônios creem, e nem por isso mudou alguma coisa na vida deles. Então, crer que existe um Deus não é o suficiente, você precisa conhecer a Deus. E ele fala, insensato, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Aí ele vai dar um exemplo, ele diz assim, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Qual foi a obra que Abraão fez para ser justificado? Foram boas obras? Não. Ele ofereceu o filho dele sobre o altar. Amém? É isso que a gente tem que fazer, irmãos? Oferecer o nosso filho sobre o altar? Amém? Teria coragem? Elisa, colocar a Elisa no altarzinho assim? Fazer um churrasquinho? Sabe qual que foi a obra de Abraão? Obediência. Deus falou com ele, sacrifica Isaque. O final da história, a gente já sabe, Isaque não morreu, amém? A intenção de Deus nunca foi matar Isaque, a intenção de Deus foi, de fato, mostrar a fé de Abraão, que era uma fé tão verdadeira, e Hebreus 11 nos explica isso, né? Qual que era a fé de Abraão, irmãos? Não era que ele ia sacrificar Isaque, e Isaque ia morrer. A fé de Abraão era, mesmo que eu sacrifique Isaque, Deus vai ressuscitar. Por quê? Porque Abraão tinha recebido uma palavra, e a palavra era, dos filhos de Isaque, ou da descendência de Isaque, sairá uma grande nação. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, sabe quantos filhos Isaque tinha? Nenhum. Qual que era o raciocínio de Abraão? É um raciocínio muito simples. Deus prometeu, os filhos de Isaque serão uma grande nação. Isaque não tem filhos. Deus me mandou matar Isaque. Isaque não vai morrer. Porque mesmo se eu matar, Deus vai ressuscitar. Faz sentido esse raciocínio? Só faz sentido se você crer muito em Deus, né? Esse é o raciocínio. Fala só, se Deus prometeu,
E ele manda eu fazer uma coisa absurda, que parece que vai acabar com a promessa. Eu acredito que Deus é mais forte do que eu mesmo. Então, mesmo se eu matar Isaac, ele vai entrar poderosamente e vai ressuscitar Isaac, e Isaac vai ser restituído a mim. Essa é a fé de Abraão. Qual que é a obra de Abraão? Obedecer a Deus. Qual que é a nossa obra de fé? Obedecer a Deus. Não mudou, amém? Então, qual que é a fé que realmente agrada a Deus? Você obedecer a Ele, obedecer a sua palavra, amém? Essa é a fé. Às vezes a gente vê pessoas fazendo tantos malabarismos, né, para mostrar que elas têm fé. Fala assim, não, eu vou mostrar a Deus que eu creio, que eu tenho muita fé. Eu vou pegar o meu carro, vou vender e vou dar o dinheiro todo para a igreja. E aí eu vou colher a bênção. Né, tem gente que ensina isso, né? Você precisa fazer um sacrifício. E aí você vai mostrar a sua fé. Mas sabe o que mostra a sua fé de verdade, de verdade, de verdade? É você obedecer o que a palavra diz para você, amém? É isso que mostra a sua fé. É o que está escrito lá, nas coisas simples. É como você lida com as pessoas. Porque, de fato, pessoas fazerem grandes sacrifícios para alcançar grandes coisas, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas fazem sacrifício, muitas pessoas fazem promessas, muitas pessoas sobem escadarias de joelho, muitas pessoas fazem jejum de Daniel, não é? Quem aqui já fez jejum de Daniel? Deixa eu ver. Aí, ó, já fez. Amém? Eu nunca fiz jejum de Daniel. E olha que eu chamo Daniel. Vou fazer um jejum de Daniel, vou ficar 21 dias só bebendo água e comendo verduras. Aí você fala assim, nossa, que fé, hein? Mas sabe, isso é fé? Fé é você obedecer a palavra de Deus. Fé é fazer como fez Abraão. Obedecer o que Deus mandou você fazer, sendo fácil ou sendo difícil. Essas coisas, irmãos, não é fé. Essas coisas é tipo um investimento de risco, sabe? Você falar assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, então investe em bitcoins. Daqui a 5 anos você vai ver. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso porque fala assim, não, eu vou arriscar, quem sabe dá certo. E às vezes as pessoas fazem isso na igreja, eu vou arriscar, eu vou fazer isso aqui que o pastor está falando, né? Eu vou fazer esse sacrifício aqui, quem sabe dá certo. Irmãos, a nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus, amém? Ela tem que ser baseada na palavra de Deus. O que Deus manda você fazer? O que está escrito na palavra de Deus, amém? É isso que a nossa fé, é assim que a nossa fé funciona. Eu queria que a gente fosse lá para Gênesis, para falar sobre essa fé de Abraão. E, para vocês verem como a fé funciona mesmo, biblicamente falando, né? Gênesis... Vou achar aqui. Gênesis 22. Lembra que a fé precisa de uma ação correspondente, amém? Como que eu sei que você está com fé? Quando você está alegre, amém? Você já viram algumas pessoas que você fala assim com elas, como é que você está? Ela fala assim, eu estou só pela fé. E parece que é a pior coisa do mundo. Eu estou só pela fé. Sabe o que é isso, irmãos? Não é fé. A fé, ela é acompanhada por alegria. Por quê? Lembra que você está indo assistir o jogo, que você sabe que você vai ganhar? Amém? Alegria. Se a pessoa está muito triste, muito derrotada, e falando assim, eu estou só pela fé, não está pela fé. Amém, gente? Essa é a verdade. Então, como que eu sei que a pessoa está vivendo em fé? Quando ela está, primeira coisa, ela está alegre. Quando você olha para ela, ela não está derrotada, ela não está para baixo, ela não está destruída. Quando a pessoa está assim, não é fé o que ela está vivendo, ela está vivendo qualquer outra coisa. Ela está vivendo expectativa, ela está vivendo uma esperança, qualquer coisa, mas fé, a pessoa se alegra antes de receber. Amém? Não foi o que a gente cantou aqui? Antes de receber. Vamos lá, 22, diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou.
Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho Isaque. Olha que Deus faz questão de lembrar, né? Seu único filho Isaque, a quem você ama, como se Abraão não soubesse disso, né? E vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Olha como a fé de Abraão funcionava: sacrifique como holocausto. Sabe o que é holocausto? Holocausto não é só matar. Holocausto é você botar fogo, até só sobrar o osso. E lembra que Abraão cria que Deus podia ressuscitar ele? Então não era só uma ressuscitação simples, né? Fácil. Morreu ali, ressuscitou. Ele tinha que fazer a cinza virar gente de novo, irmão. Nós estamos falando da fé de Abraão aqui, amém? Sacrifico como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então, Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Olha só, irmãos, vida de fé, amém? Como que eu sei que a pessoa está vivendo em fé? Esse versículo aqui me mostra que Abraão estava vivendo em fé, porque fala que ele se levantou cedo. Se ele se levantou, quer dizer que ele dormiu, não é? Se ele se levantou, quer dizer que ele deitou. Se você recebe a notícia que você tem que sacrificar seu filho no outro dia, você vai deitar? Ou você vai ficar orando a noite toda? Amém? Só uma pergunta, está no ar aí. Deus mandou você fazer uma coisa difícil. Você vai ficar de boa? Você vai dormir? Ou você vai ficar orando a noite toda para Deus mudar aquela situação? Ele dormiu, não é? Ele se levantou cedo, preparou o seu jumento. Amém? Se levantou cedo e preparou o seu jumento. Então, irmãos, essa é uma coisa interessante da gente ver, né? Às vezes a oração, olha só o que eu vou dizer para você. Às vezes oração não é sinal de fé. Às vezes oração é sinal de incredulidade, sabia? Vou te dar um exemplo fácil. Deus te mandou fazer alguma coisa. Você recebeu no seu coração uma orientação para fazer alguma coisa. O que você faz quando você recebe uma orientação clara de Deus fazer alguma coisa? Você faz, não é? Você sabe que tem gente que não faz? Tem gente que fala assim: eu vou orar para ter certeza. Já viram isso? Acho que não, né? Em Montes Claros não tem isso aqui. Nunca aconteceu. Os meus pais estão aqui hoje, viu, gente? Ó, eles estão até uniformizados ali. Eles vieram de BH para cá. E lá em Belo Horizonte, talvez aconteça, né, pai? Essas coisas assim, né? Talvez aconteça. Pessoas que recebem uma orientação de Deus e elas falam assim: não, eu vou orar para ter certeza. Deixa eu te contar uma história, e é real. E acontece mesmo. Se você tem certeza do que Deus te falou, e você está orando para confirmar, muito provavelmente você vai ter uma confirmação que não é para você fazer. Sabia? Por quê? Porque Deus já te falou, não foi? E se você está temendo em obedecer e está orando, você sabe que você provavelmente vai ouvir uma outra voz que não é de Deus, falando assim: não, não faça. Gente, isso acontece demais. Acontece demais. A pessoa está de boa lá, ela sabe o que ela tem que fazer, fala assim: não, eu vou ficar uma semana orando, estou num propósito de oração. Aí no meio do propósito fala assim: não, eu entendi, Deus falou comigo que não é bem assim que eu tinha entendido, não. Não, irmãos, porque é assim que funciona. A gente crê, a gente fala isso aqui, gente, a gente crê naquilo que a gente escolhe crer. Essa que é a verdade. Se você for muito teimoso, você vai entender que Deus não quer que você faça aquilo que Ele já falou para você fazer, e você vai se convencer disso. Então, o que a gente tem que fazer? Igual Abraão fez, a gente não vai nem orar, e a gente vai acordar cedo para fazer. Isso é legal também, né? Ele se levantou cedo para fazer, ele não ficou esperando, ele não falou assim: ó Deus, eu vou sacrificar Isaque, deixa só passar o aniversário dele. Vamos esperar só um pouquinho, deixa só ele formar na faculdade. Não, ele falou assim: tá bom, amanhã cedo eu vou. E foi mesmo. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, era longe o lugar, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, e disse aos seus servos:
fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Amém? Como que eu sei que você está vivendo a vida de fé? Quando você declara o que você crê. Abraão creu que ele voltaria com Isaac? Como que eu sei disso? Porque ele falava isso, amém? Falava isso com as pessoas. Ele não ficou assim, fiquem aí, viu, gente? Depois a gente vê o que acontece. Ele falou exatamente o que ele queria que acontecesse. Ele falou assim, eu vou adorar, e depois eu e o menino vamos voltar. Amém? Essas coisas, irmãos, elas fazem toda a diferença na nossa vida. Você declarar a coisa certa. Você não deixar de declarar aquilo que você sabe que é a vontade de Deus para você. Sabe, tem uma coisa, é uma falsa humildade, né, uma modéstia. Às vezes a gente fala assim, e aí, como é que estão as coisas? Fala assim, estamos levando, vamos ver o que vai dar, né? Às vezes acontece muito essa humildade, as pessoas começam um negócio, e falam assim, e aí, como é que estão as coisas lá? Está daquele jeito, né? O nosso negocinho, vamos ver se vai dar certo, está meio difícil, está meio apertado, vamos ver. Irmãos, uma vida de fé não tem esse negócio de vamos ver. Amém? Porque ver é o contrário de fé. A gente não vê, a gente fala assim, vai dar certo, já aconteceu, o meu negócio é um sucesso, é maravilhoso. Como que está lá? As contas estão todas no vermelho, mas o meu negócio é um sucesso. Eu estou devendo todo mundo, não está entrando, mas o meu negócio é um sucesso. Sabe por quê? Se eu tenho uma palavra, irmão, se eu tenho uma certeza, vai ter que dar certo. Não importa o que esteja acontecendo agora, nesse momento. E você percebe que as pessoas que agem assim, elas têm resultados diferentes. A gente aprendeu muito também a não falar as coisas, né? A não falar os sonhos. Eu sei que muita gente já ouviu isso aqui, quando você for fazer qualquer coisa, não fica contando para os outros, não é? Quem aqui já ouviu isso? Deixa eu ver, foi só eu. Não fica contando para os outros, porque a pessoa vai colocar um olho gordo nisso aí e não vai dar certo, não é? Não fica contando seu sonho não, fica quietinho, deixa para aparecer depois, quando estiver dando tudo certo. As pessoas têm medo de falar dos projetos, do que elas querem que aconteça, porque tem medo do olho gordo, tem medo de dar errado, tem medo do que as pessoas vão falar. Mas uma vida de fé é o contrário disso. Uma vida de fé, você fala o tempo todo o que você quer que aconteça. Amém? Uma vida de fé não é assim, não, deixa eu fazer aqui, sem que ninguém veja, porque vai que eles que colocam inveja, colocam peso. Sabe, irmãos, a gente não precisa ter medo de inveja das pessoas. A gente não precisa ter medo do peso, porque nós aprendemos a declarar e receber as coisas. Se você não declara, você não vai receber mesmo. É como a gente viu aqui, você precisa verbalizar, você precisa falar. A fé, ela é do coração e é também da boca. Cri, por isso falei. Amém? Então a vida de Abraão nos ensina isso. Ele fala o quê? Eu vou adorar e eu vou voltar com meu filho. Ele, na mente dele, com certeza estava vindo muita dúvida, estava vindo muitas setas, porque o diabo ele age na mente das pessoas. E ele sempre coloca dúvidas a respeito das coisas. Mas a nossa fé é do coração. Então, mesmo que a sua mente esteja cheia de dúvidas, a sua boca continua falando fé. Amém? Essa às vezes é uma coisa que as pessoas não entendem. Elas falam assim, não, se eu estiver falando isso e sentindo isso diferente, é hipocrisia. Não é hipocrisia. Porque a fé é do coração, a fé não é da mente. A sua mente pode passar um tanto de bobagem na sua cabeça, que não vem de Deus, desde que não afete a sua boca, não vai afetar a sua vida. Amém? E a verdade é a seguinte, quanto mais você fala alguma coisa, mais você acredita naquilo. Agora, sabe qual que é a tragédia? E é quando o diabo obtém vitória sobre a nossa vida? É quando a nossa boca começa a falar incredulidade. Aí o diabo bate palma, comemora. Ele fala assim, pronto, eu consegui. Era a única coisa que ele não podia fazer, era falar incredulidade. Se falou, já perdeu, irmão. Já perdeu a vitória. O que a gente tem que fazer?
falar sempre as mesmas coisas. Mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que a nossa mente esteja cheia de pensamentos contrários, a gente sempre fala fé. Amém? Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse para Abraão, seu pai, meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou, a brasa e a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha só, irmão, você imagina você, um pai, tendo esse diálogo com seu filho? Seu filhinho, a gente não sabe a idade de Isaque aqui, né? Alguns dizem que ele tinha 15 anos, alguns dizem que ele tinha um pouco mais. Mas ele fala assim, ô papai, pensa nisso, né? Ô papai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a faca, estou vendo a madeira, não está faltando nada aqui não? Aí Abraão olha para ele, aí eu fico imaginando aqueles desenhos, né? Ele olha para Isaque e de repente Isaque na frente dele vira um cordeirinho assim, né? Ô papai, cadê o cordeiro? Aí faz, pois é filho, se você soubesse, está tão perto. Mas sabe o que Abraão responde para ele? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que ele falou? O que ele cria, amém? Deus vai prover. Daí que veio o nome, inclusive, de Moriá. Deus proverá. Fica tranquilo, filho, vai dar certo. Ele sabia que ia dar certo? Sabia, amém? Mas é importante falar, não é? Isso, às vezes, no casamento, isso é muito importante, sabia? Quando um dos cônjuges, o Japa outro dia falou isso aqui, né? O pastor Rodrigo falou isso aqui, é bem verdade mesmo. Quando um dos cônjuges está com dúvida, o nosso trabalho é não entrar na dúvida junto com ele, né? Porque você imagina, se um dos dois fala assim, eu acho que esse mês vai dar certo, não. Eu falo assim, vejo que és profeta. Você tem razão, esse mês não vai dar. Irmãos, a Bíblia ensina, a maravilha do casal, do andar junto, é isso, é que um fortalece o outro. Se um cai, o outro levanta. Amém? Pode acontecer do casal, um dos dois ficar com dúvida. Mas, por favor, não fortaleça a dúvida do outro, né? Fala assim, está tão difícil, acho que não vai dar, acho que eu vou desistir. Aí você fala assim, eu estava esperando você falar isso, que eu também estava pensando a mesma coisa. Não, irmãos, o que a gente fala? A gente anima quem está desanimado. A gente não fala, mesmo que a gente esteja pensando a mesma coisa, a gente fala o quê? Fé. Então ele falou assim, papai, cadê o cordeiro? O que ele falou? Não esquenta, já deu certo. Às vezes a gente tem que falar essas coisas, né? A esposa fala assim, como é que vamos fazer? Ixi, já deu certo, está tranquilo. Aí depois você fala assim, como que eu vou fazer? Mas com ela você fala assim, já deu certo, já resolveu, amém? Quando chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Como que ele fez para amarrar Isaque? Não sei, mas ele amarrou Isaque, colocou em cima da lenha, e Isaque ficou quietinho lá. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro, o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? O que aconteceu? Aconteceu o que Abraão tinha dito que ia acontecer. Aconteceu o que Abraão creu que iria acontecer. Por quê? Porque mesmo com todas as oportunidades que Abraão teve para duvidar, ele se manteve firme no que ele cria. Porque mesmo com o filho dele perguntando, mesmo com as pessoas falando, ele continuava falando a mesma coisa.
Mesmo que ele tendo uma palavra no coração de que ele teria que sacrificar Isaac, ele continuou falando a mesma coisa. As promessas de Deus não vão falhar na minha vida. Não importa se parece que acabou. Não importa se parece que não tem mais jeito. As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Sabe, irmãos, essa palavra que a gente tem aqui, né, do ano da colheita, ela vai se cumprir na nossa vida. Mesmo que pareça que não vai dar certo. Porque existe isso também. Existe uma resistência, até mesmo no mundo espiritual, para a gente receber as coisas. Eu não sei se você já reparou isso, mas às vezes na hora que você vai receber uma grande bênção, uma grande coisa que você estava esperando, parece que na semana tudo fica mais difícil. Não sei se já aconteceu com alguém isso aqui. Parece assim, nossa, parecia que estava bom, agora parece que piorou. Agora parece que não vai dar mesmo. Mas sabe o que é isso? O diabo, a Bíblia fala que ele anda ao nosso redor, ou ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão que ruge. Se você já viu alguma coisa de mundo animal, de Discovery, dessas coisas, você vai descobrir uma coisa muito interessante. O leão não caça. Sabia disso? Quem caça é a leoa. Sabe qual a única coisa que o leão faz? Ele ruge. Ele fica no alto da montanha, ruge, assusta os animais saem correndo e a leoa vai lá e pega os mais fracos que ficaram para trás. Essa é a vida familiar do leão. Não importa se você assistiu o Rei Leão, não é daquele jeito, tá, gente? O Rei Leão não é um documentário, é um desenho, tá? Um filme. É assim que funciona. O leão ruge, as leoas caçam, pegam os mais fracos. A Bíblia chama o diabo de um leão, ou semelhante a um leão, que fica rugindo, procurando alguém fraco para devorar. O fraco é por minha conta, mas é porque a vida natural é assim. Normalmente os animais que são caçados, eles não são os mais fortes, eles não são os melhores, não são os mais jovens. Normalmente quem é caçado são os fracos, são os doentes, são os bebês, são os mais velhos, que não conseguem acompanhar a manada, né? E aí os outros animais caçam. O objetivo do diabo é fazer barulho para que você se disperse, para que você saia do bando. E quando eu falo do bando, eu estou falando da igreja, amém? Que é um lugar de proteção. Normalmente o diabo coloca sugestões na você, fala assim, olha, sabe por que a sua vida não está dando certo? É porque você está indo muito na igreja. É porque você está gastando muito tempo lá e você devia estar correndo atrás do seu, né? Você devia estar estudando mais, você devia estar se esforçando mais, e aí por isso que as coisas não estão acontecendo. E aí o diabo vai falar assim, porque a fé sem obras é morta. Ele vai usar isso para poder te pegar também, se você não estiver esperto. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realizar alguma coisa. E é uma mentira mesmo. Porque se você pensar bem, pensar num tempo de culto, tá? A gente tem 3 cultos aqui durante a semana. Na quinta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Somando tudo dá mais ou menos 6 horas. Será que 6 horas realmente vai mudar a sua vida financeira? Você fala assim, se 6 horas eu dedicar, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou crescer na vida? É só uma mentira mesmo, é só um sofisma. Tem gente que não faz o rema porque acha que é muito tempo, né? 2 anos estudando a palavra de Deus é muito tempo. Mas sabe, irmãos, quando você conversa com as pessoas que fizeram o rema, elas vão falar algumas coisas com você. Primeira coisa que elas vão falar, passa muito rápido. 2 anos é um piscar de olhos, se você já passou. E outra coisa que ela vai falar com você, que o que ela ganhou aqui vale muito mais do que qualquer coisa que ela estivesse fazendo. Amém? Vale mais do que qualquer outra coisa, com relação ao crescimento, com relação a tudo. Porque quando você estuda a palavra de Deus, irmãos, você está estudando quem você é de verdade.
Você está sabendo quem você é, você está sabendo quem seu pai é. E isso muda todas as coisas. Compara a sua vida. Se você está na igreja há um bom tempo, né, ou há pouco tempo, compara como era a sua vida antes e como está a sua vida agora. Será que você pode olhar, dizer sinceramente que a sua vida piorou? Se você falar isso, eu vou achar estranho você estar aqui. Eu não sei porque que você está aqui, então. Sua vida piorou? É que às vezes a gente esquece, né? E às vezes a gente está aqui e as coisas estão legais, a gente acostumou e a gente fala assim, nossa, eu estou perdendo de estar aqui, eu podia estar fazendo outras coisas. Mas lembra de onde você estava. E você fala assim, gente, né? Quando a gente vai lembrando, a gente assusta, né? Igual a gente já mudou algumas vezes de casa aqui em Montes Claros. E assim, quando a gente muda, é engraçado que a gente vê o tanto de coisa que a gente tem, né? Às vezes a gente acha que a gente tem pouca coisa, mas quando a gente muda, faça esse teste um dia para você ver, mude de casa. Você vê o tanto de coisa que você tem. Um tanto de imóvel, um tanto de coisa que você vai acumulando, de roupa. Fala assim, meu Deus, como que isso cabia numa casa? É porque a gente não percebe mesmo, a gente vai acostumando com as coisas boas. Mas sabe, irmãos, a gente precisa ter isso muito em mente. A nossa vida está melhorando, sim. Nós estamos crescendo, sim. A gente precisa dessa gratidão no nosso coração. Porque uma vida de fé é uma vida de gratidão também. É uma vida em que você percebe que as coisas que você tem não foram conquistadas pelo seu braço, foi conquistado por seu Deus, pela sua fidelidade, por aquilo que você declarou e por aquilo que você recebeu. E você percebe, meu Deus, a minha vida está muito melhor. E se a sua vida melhorou de lá para cá, deixa eu te dar uma notícia, ela não vai piorar a partir de agora. Porque a gente tem uma base bíblica para falar isso. E a base bíblica é que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso quer dizer que vai chegar um dia que você não vai ter problema nenhum? Não vai acontecer. O único dia que você não vai ter problema nenhum é quando você não estiver mais aqui na terra. Os problemas vão vir. E deixa eu te contar uma história. Os problemas vão aumentar também. E não é uma maldição que eu estou jogando, é real. Os problemas vão aumentar. Por quê? Porque é igual um jogo, né? Igual um jogo de videogame. O chefão vai ficando mais forte, né? Você derrotou lá o Robotnik lá. Você ganhou dele. E ele tá assim. Aí depois na outra fase vai vir um maior. Depois vai vir um maior. Mas quando você já acostumou a vencer, você sabe assim, não, vai vir um maior, mas vai ter que perder também. E esse outro vai ter que perder também. Porque a fé, ela continua falando as mesmas coisas, amém? Então, irmãos, nós somos chamados para uma vida de fé. E o que eu queria deixar claro para você nessa noite é, uma vida de fé não é uma vida de derrota. Não é uma vida de você estar sempre no estreito, estar sempre na luta, estar sempre com o diabo sambando na sua cabeça. Essa não é uma vida de fé. Uma vida de fé é você entender que você é mais do que vencedor. E que o diabo, o que ele pode fazer na sua vida e o que ele faz é barulho. E se você não prestar atenção no barulho, você vai ver que ele não consegue realmente te atingir. Não é? Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi alguns testemunhos, né, de pessoas que tinham batalhas espirituais. E o auge das batalhas espirituais, pelo menos que eu lembro quando eu era criança, de missionários e tal, era assim: o diabo derrubou as panelas da cozinha. Vocês já ouviram isso? Nossa, o diabo está furioso na minha casa. Eu acordei de madrugada, aquele barulhão, as panelas tudo no chão. Você entende que esse é o poder do diabo mesmo? Fazer barulho? Pode ser as panelas da cozinha, mas na verdade não é o que ele faz. O que ele faz é na mente, falando assim, ó, não vai dar certo, você está perdendo seu tempo, estão te fazendo de bobo, estão te explorando, estão atrasando a sua vida. E se você der atenção a essas coisas, você vai ser como esse homem de Tiago, um homem inconstante, um homem levado por ventos, inconstante em tudo que faz, com a mente dividida e que não vai receber do Senhor coisa alguma. O que a gente faz?
a gente vai além dessas vozes. E a gente substitui as vozes por aquilo que a palavra diz. Não existe esse negócio de não vai dar certo. Não existe esse negócio de não receber. Não existe esse negócio de perder tempo. Nós estamos ganhando nosso tempo aqui. Quando você decide fazer o rema, você está ganhando 2 anos da sua vida. 2 anos maravilhosos que você nunca vai esquecer. E as matrículas estão abertas ainda, viu? 2 anos maravilhosos. Fala assim, meu Deus, isso aqui mudou a minha vida. Isso aqui me colocou no outro patamar. Isso aqui me fez encarar as coisas de uma forma diferente. Não vamos dar ouvidos, amém, irmãos, às mentiras do diabo. Vamos escutar o que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E vamos agir em fé, em todas as situações. Lembrando que a fé é você se alegrar. E é você falar as mesmas coisas, amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos fazer um exercício aqui nessa noite? Queria que você orasse, falasse com Deus. Eu queria que você fizesse um exercício de fé. Você vai falar com Deus agradecendo, amém? Por uma coisa que você ainda não pode ver, amém? Você não vai agradecer por alguma coisa que você já viu, já recebeu, já está na sua mão. Uma coisa do futuro, uma coisa que você ainda não consegue enxergar, mas que pela fé já é seu, amém? Pode ser qualquer coisa, irmãos, pode ser qualquer coisa. A fé, ela não tem limites para as coisas. Se você tem paz naquilo, se você crê que é vontade de Deus para a sua vida, que seja aquele emprego melhor, que seja o carro que você está precisando, que seja a casa que você está precisando. O legal da fé é que não tem um esforço, né, para você falar coisas. Na verdade, você que limita mesmo o que você pode ou não falar, o que você consegue falar ou não. Então você pode falar coisas grandes hoje, amém? Você pode falar da sua família, você pode falar de cura, você pode falar de família, de filhos, você pode falar de lugares, de ministério. Agradeça a Deus sinceramente por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, por aquilo que você está crendo, por aquilo que você já sabe no seu coração que você vai receber. Não deixe, irmãos, os barulhos do diabo roubarem aquilo que você tem. Não deixe as insinuações do diabo na sua mente roubarem aquilo que você sabe que é da vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vida para você de crescimento, não é uma vida de estabilidade. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando assim: a minha vida não anda. A vida de todo mundo está avançando, mas a minha está travada do mesmo jeito. Deixa eu te falar, irmão, isso é uma mentira. Não é isso não é a verdade de Deus para a sua vida. Você precisa declarar: a minha vida está avançando, eu estou crescendo. Eu estou crescendo todos os dias. Eu estou me tornando cada dia mais uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amorosa. Eu estou me tornando uma pessoa que ama as outras pessoas. Eu não estou colocando a minha vontade acima das outras, mas eu estou colocando o bem-estar das outras pessoas acima do meu. Esse é o nosso crescimento, esse é o nosso desenvolvimento. Nós estamos aqui para abençoar pessoas, estamos aqui para cuidar de pessoas, estamos aqui para mudar vidas, irmão. Talvez você nunca tenha se visto dessa forma, mas essa é a maneira que Deus te vê. Ele te vê como alguém que vai transformar vidas. Ele te vê como alguém que vai fazer diferença na vida das pessoas, que vai levar pessoas à salvação, que vai levar pessoas ao céu. Obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor é um Deus bom e nós cremos em tudo que a Tua palavra diz a nosso respeito. Nós somos embaixadores aqui nessa terra. Nós somos embaixadores. Nós representamos um reino espiritual, nós representamos nosso Pai aqui na terra. E o nosso trabalho é declarar
a reconciliação entre Deus e a humanidade. Obrigado, Pai, porque o norte de Minas já é nosso. Porque essa é uma palavra que nós recebemos do Senhor e a gente nunca vai deixar de falar, Pai. Obrigado, Pai, porque o norte de Minas já é do Senhor. Porque a palavra da fé já está em todas essas cidades. Porque a verdade está em todas essas cidades, está libertando pessoas, está curando pessoas, está mudando vidas. Obrigado, Pai, pelas pessoas daqui que estarão em outras cidades levando essa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por ministérios. Obrigado por revelações. Obrigado por direções cada vez mais claras. Em nome de Jesus. Aleluia.